Ele vive. Vivo está o nosso Deus. Nessa tarde eu quero te convidar a não olhar mais para a morte, mas a olhar para a vida. A olhar para aquele que vive, e porque Ele vive, você pode tomar atitudes que vão mudar a sua vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O Evangelho de João nos diz, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que nós podemos, pastor, aprender com esse texto que nós acabamos de ler? Se Jesus vive, o que eu e você podemos fazer diante das lutas, diante dos desafios que nós estamos enfrentando? A palavra é: porque Ele vive, algo vai ser tomado. Porque Ele vive, uma decisão vai ser efetuada. Porque Ele vive, algo diferente vai ser concretizado nessa noite no seu coração. Independente do seu tempo de igreja, independente da sua vida cristã, independente do seu status social, eu quero declarar para você, se ainda não tem essa certeza: o nosso Senhor está vivo, e porque Ele vive, nós estamos aqui. Atitudes que nós podemos tomar, e a primeira dela é: porque Ele vive, nós podemos clamar por Ele. Nós podemos clamar por Ele como aquele cego clamou aqui e disse: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Queriam calar, queriam que ele se calasse, queriam impedir que ele gritasse, mas ele continuava a clamar. Porque Ele, como eu e você nessa noite, entendemos e cremos: há um Deus a quem eu possa clamar, há um Senhor a quem eu possa buscar. Esse é Jesus. Jesus. A mesma situação, lembramos da filha de Jairo. E aqui esteve a mulher do fluxo de sangue. Jairo, com toda a sua pompa, com todo o seu cargo, ele se prostrou, ele se submeteu, ele se humilhou, ele foi até os pés de Jesus, e ali diante daquele Senhor ele disse: olha pela minha filha, ela está à beira da morte. Eu não tenho mais aonde clamar, eu não tenho mais aonde pedir, porque Ele vive, eu e você podemos clamar. Porque Ele vive, igreja, eu e você podemos clamar. Porque Ele vive, família, vida e paz, eu e você podemos clamar. Porque Ele vive, filhos de Deus, nós podemos clamar. Nós podemos clamar. Clamar é mais que pedir, irmãos. Clamar é ser transparente, é rasgar o coração. Não se importando com o que os outros estão pensando, olhando, a respeito do meu título, a respeito da minha situação. Mas quando eu estou diante de um Deus vivo, eu posso clamar. Eu posso clamar. Clamar é declarar a gravidade da situação. É expressar com humildade o desejo de mudança para aquele que tudo pode. Eu clamo. Como Jairo, meus queridos, nós podemos hoje clamar por Jesus e receber dele atenção. Como Jairo, nós podemos clamar nessa noite e receber dele palavra. Como Jairo, nós podemos clamar nessa noite e responder e receber dele colo. Receber dele conforto, receber dele direção, receber dele clareamento, receber dele conduta, receber dele um afago. Quem vai a Jesus e é tocado pela vida que sai dele, muda a sua história. Quem vai a Jesus e clama por ele, muda a sua história.
E eu quero te perguntar qual é o motivo do seu clamor. O que você tem colocado diante do Senhor? Qual o seu pedido? O que está afligindo o teu coração? Quais são as áreas da sua vida que você tem buscado resposta? Talvez você esteja com a enfermidade que não vai embora. Talvez você esteja literalmente endividado. Talvez você esteja andando triste, na verdade você já até está em depressão. Talvez você esteja se sentindo tão só, mesmo acompanhado. Talvez você esteja cansado, literalmente fadigado e cansado de viver. Talvez você esteja confuso, atordoado, derrotado, preso a vícios, a algemas, desiludido, desacreditado. Talvez você esteja amargurado. Talvez você esteja preocupado com seu filho que não está aqui. Está no lugar que você não gostaria que ele estivesse. Talvez você esteja preocupado com seu casamento que há muito tempo não é uma união. Talvez você esteja preocupado com a sua família. Mas, querido, não importa o motivo da sua busca, não importa o motivo da sua aflição, não importa a angústia do seu coração, porque quando estamos diante daquele que vive, quando estamos prostrados diante daquele, Ele pode sim atender ao clamor dos nossos corações. Com certeza. Sabe por quê? Porque Ele vive. Ele vive. Porque Ele vive, meus amados, nós podemos crer somente nele. Em quem, pastora? Somente nele. Diga para mim, somente Ele. Fala mais forte para a tua alma também acreditar. Diga, somente Ele. Somente Ele. Somente Ele para sarar as minhas feridas, somente Ele para ouvir a minha dor, somente Ele para enxugar as minhas lágrimas, somente Ele para conviver com a minha tristeza, somente Ele para apaziguar o meu coração, somente é nele que eu posso acreditar. Não há outro. Olha que texto lindo, porque enquanto Jesus ainda estava falando no meio daquela multidão com Jairo, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse para Jairo: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse para ele: Jairo, fala seu nome no seu coração. Cláudia, fala mais uma vez. Jesus está dizendo: não tenha medo, apenas creia. Jesus está dizendo: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Porque Ele vive, meus amados. Até quando a morte aparece, não é hora de desistir. Até quando a morte bate a porta, não é hora de vacilar. Até quando a morte bate a porta, é hora de dizer: eu creio somente em Ti, Jesus. E como é bom crer nele. Eu não estou falando somente de uma morte física, como aquela filha de Jairo estava passando. Eu estou falando da morte dos seus sonhos. Eu estou falando da morte da sua alegria. Eu estou falando da morte das suas expectativas, da sua razão de viver.
Eu estou falando da sua morte de prazer, de conviver, de relacionamentos. Eu estou falando da sua morte de alvos, de expectativas, de objetivos. Há uma solução? Sim, há uma solução. Talvez você pense, é uma igreja, é uma pastora, é um pastor. Não, há uma solução que diz, porque Ele vive, você pode acreditar somente nele, clamar por Ele, que Ele trará a solução. Ele fará. Ele fará. Ele fará. Preste atenção, querido. O fato de você ter um problema, de você ter uma dificuldade, no caso aqui, um tipo de morte, seja ela física ou emocional, não é uma indicação de incredulidade. E sim, é um sinal de solução. Você pegou comigo? Não é indicação de incredulidade, nem que as coisas não darão certo. Quando eu vejo diante de mim uma dificuldade, um problema, um obstáculo, é porque eu sei que a minha crença em Cristo Jesus me leva a vencer, me leva a ter uma solução para ultrapassar, para romper, para viver. Por quê? Porque Ele está vivo. Você pode sentir. Você pode ouvir a doce presença do Espírito Santo aqui. Porque Ele, quando foi ao assunto ao céu, Ele olhou para mim e para você aqui. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Há um toque dele em nosso meio. Há a presença do Espírito Santo de Deus em mim, nesse lugar, em vocês. Por isso podemos crer. Jesus olha para mim, para você e diz, olha, eu estou aqui. Não temam, creiam somente. Quando nós estamos na companhia de Jesus, o medo dá lugar à fé. Com quem você anda, filho? Eu tenho um acompanhante, Jesus Cristo. E ontem à tarde, Ele falou para mim assim, sempre estou contigo. Estava eu, meu esposo, meu genro e minha filha, e mais alguns irmãos da igreja no local. E de repente minha filha olha para a rua e diz assim, gente, acabaram de assaltar aquele casal. Dois rapazes de moto. Vem, eu puxei minha filha, entramos com o pessoal da igreja que estava junto conosco. E de repente aquela moto para em frente a nós, o rapaz sai com o revólver e aponta para a gente. Nisso meu genro tira a carteira do bolso, levanta a blusa, estava mais 2 irmãos da igreja, mais 3 irmãos, 4 conosco. Levanta a carteira e mostra a carteira para ele. Ele olha para a carteira do Marcelo e faz um sinal. Nisso ele entra mais próximo da gente, aponta a arma para o pastor. Vira a arma para o pastor, depois ele vira para mim, vira para a Rebeca, vira para outros, ele começa a olhar. Aquilo que ele está assim, quando ele começa a olhar para os outros irmãos, os irmãos estão aí que estavam presentes, digam amém, amém. Ele começa a dar ré, sai, monta na moto e vai embora. Há um Deus que me acompanha. Qual a sensação, pastora? Na hora a sensação não é boa, irmãos. Meu esposo, eu, minha filha, meu genro, meus irmãos da igreja. O que ele viu? Ele viu anjo! Ele viu anjo! Ele viu o poder de Deus! Porque eu tenho companhia, nós temos companhia. E quando nós clamamos, nós buscamos, nós podemos crer que Ele vai fazer.
Eu lembro que meu genro continuou com a carteira estendida para ele levar. E ele ainda virou para o Marcelo e fez, não. Mais à frente, na virada, ele assaltou outra pessoa. Triste, pastor, assaltar. Muito triste. Não gostaria que eles vivenciassem isso. Quem vivenciou? Nenhum de nós. Mas se eu já tinha noção, entendi o amor de Deus por mim. Ontem eu falei assim, Jesus, você é lindo, hein? Queria ver o anjo, hein? Crer, irmãos. Tem coisas, querido, que Deus vai te falar. Outras, Ele vai te mostrar. Mas haverá momentos silenciosos, sabia? Como aquele homem com aquela arma olhando para a gente. Onde a única coisa que você vai ter que fazer é crer. Sem ver, sem sentir, sem ouvir. Mas crer. Crer. A cena que eu tenho é aquele rapaz que vai se encontrar com Jesus, em nome de Jesus. Com aquele revólver, dando ré e indo embora. Sem levar nada. E sem causar dano nenhum físico. Mas aguçando a nossa fé em Cristo Jesus. É nesses momentos, querido, que Deus estará testando sua fé, sua maturidade, a sua confiança nele. A confiança, irmão, nos dá a certeza de que mesmo que a morte nos toque, ela não vai vencer. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele vai viver. É crer em quem, pastora? Crer no Senhor Jesus Cristo, porque Pedro disse, olha, em nenhum outro há salvação, apóstolo Pedro. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Ele vive, eu posso clamar, eu posso crer. Porque Ele vive, eu posso experimentar o seu poder. Sabe, queridos, quando alguém pergunta acerca da sua fé, e você começa a falar várias e várias coisas acerca de Jesus, do que o Senhor é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz na sua vida, mas por um instante você para aquela pessoa e diz assim, olha, talvez eu não esteja conseguindo expressar em palavras tudo que eu estou vivendo, mas eu quero dizer para você que algo em mim está sendo transformado, algo em mim eu tenho experimentado. E o que é o poder de Deus? É a presença de Deus. É o manifestar, é o milagre, é a glória de Deus. Se você não tinha um milagre para contar, hoje você tem um milagre para contar. Você está aqui na casa de Deus. Você é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Voltando ao texto a respeito da filha de Jairo, quando tudo se achava que estava perdido. Irmãos, voltando aqui no assalto, eu achei assim, sabe, ele vai fazer a limpa, né? Porque tinha muita coisa para ele carregar ali. Aí Deus mostra o poder. Então Jesus entrou e lhe disse, dentro daquela casa, sabe quando Jesus entra dentro da sua casa, entra na sua família, entra no seu coração e tá uma confusão, e tá uma bagunça, tudo fora do lugar, tudo desorganizado. Aqui Jesus está entrando, hein? Em nome de Jesus, você toma posse aí? Jesus está entrando, ó. Jesus está entrando e começa a perguntar para mim e para você o seguinte, ó. Por que todo esse alvoroço? Por que todo esse choro? Aqui não tem ninguém morto, aqui não, ela só está dormindo, né? Aí o que acontece? Vem os enviados de Satanás, vem os amigos que não são e começam a dizer, começaram a rir de Jesus. Ele, porém, falou bem assim, olha, sai, porque aqui o céu vai descer. Sai, que aqui a glória vai pousar. Sai, porque o manto vai revirar.
Aí ele fez o seguinte: só entra o pai e a mãe, tá? Ele, porém, ordenou que saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança estava. Você quer crer que ele está entrando lá agora na tua casa? Alassuria da paz. Ana cantar a sua mas. Você consegue ouvir as pisadas? Eita, lassuria mas. Porque ele entra, mas ele entra acompanhado. Ele entra com guerreiros, ou contar a balassuria da mas. E ele entra e ele coloca para fora aquilo que não pertence à tua casa. Ele entra e coloca para fora aquilo que não pertence ao teu coração. E ele olha e ele diz e ele explana e ele aponta. E ele fala: Talita cumi, se levanta. Casa, coloque-se em ordem. Coração se ajeita. Vida. Jesus veio para mudar a sua realidade, querido. Jesus veio para mudar a sua história. Jesus, ele entrou naquela casa. Sabe por quê? Sabe por que a vivência daquele milagre? Sabe por quê que muitas vezes isso não está acontecendo com você? Porque aqueles pais creram que Jesus podia fazer, mas aqueles pais abriram a porta da casa para Jesus entrar. Aqueles pais disseram: venha, faça festa, tome conta, tudo é seu. Abra a porta do teu coração, abra a porta da tua casa. Jesus quer trazer vida. Jesus quer trazer poder. Não basta somente crer. Abra a porta. Os pais disseram: entra, Jesus. Jairo disse: a casa é sua. Jesus toma conta. E Jesus disse: morte sai, morte sai. Vida entra, vida entra, vida entra, vida entra. Meu Deus, não deixe a morte dar a última palavra em sua vida, querido. Sabe por quê? Porque Deus não cometeu um erro quando te fez. Deus não errou quando te planejou. Deus não errou quando te criou. Ele disse: você é filho, você é filha, para experimentar o poder. Jesus vive e a última palavra dele para mim e para você é vida. Porque ele vive e é vida. Ele nos desperta de nossos pesadelos, de uma vida no pecado, no qual na morte nos ronda, e nos levanta para a vida, como ele vivo estás. Oh, irmãos, ele vive. Eu não sei vocês, eu não gosto muito desse lugar, mas infelizmente, raramente, nós temos que visitá-lo, que é um cemitério. E não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade de quando estão passando naquelas lápides, né, os epitáfios da vida lá, está escrito, né? Aqui descansa fulano de tal, tal, tal. Aqui jaz fulano de tal, tal, tal. E vai descrevendo quem era aquela pessoa. Pai, irmão, alguma coisa. Lembro eu, o dia que o homem falou assim: hoje nós vamos ao túmulo de Jesus. As pernas já não conseguiam caminhar direito. E quando lá cheguei, naquele lugar, uma pedra grande removida. E eu logo imaginei: que frase que eu vou ler. Presta atenção, igreja, que frase. Que frase que estará escrito ali. Que frase que será colocada ali. A frase era essa: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
estava vazia, mas o trono ele está assentado. Ele está assentado olhando para a tua igreja, olhando para a noiva e dizendo: clama por mim, filhos. Quando Jesus morreu e as mulheres foram ao lugar da morte, um anjo apareceu e disse: olha, não está mais aqui. Não temo, querido, Jesus está vivo, sim. Toda situação que nós clamarmos e cremos nele, ele vai surpreender a mim e a você com a resposta, com o livramento. Para o mundo, a morte é o fim. Mas para mim e para você que estamos em Cristo Jesus, é só o começo da verdadeira vida. Em Jesus, sempre temos a esperança. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Perguntou o apóstolo Paulo. E ele mesmo nos responde: Jesus, ele nos deu a vitória. Não pare de clamar, não pare de crer. Ele vivo está.